Estamos de novo para mais uma lição da nossa escola dominical. Espero que tenha a sua revista consigo, a sua Bíblia, provavelmente o seu papel ou até uma caneta, um lápis para tomar apontamentos, se assim desejar. E a nossa lição hoje é a lição número 7. E o título da nossa lição é Vivendo Sabiamente. E o propósito do autor da revista é seguir a sabedoria de Deus produz alegria. Não a seguir conduz ao sofrimento. E é perante este tema, esta tese, que o autor vai procurar analisar os versículos 8 até ao versículo 15 do capítulo 14 de Provérbios. Como nós já dissemos, portanto, houve aqui um salto muito grande, claro, mas há toda esta preocupação do autor seguir um certo currículo e por isso mesmo agora ele quer que concentremos a nossa atenção nesta forma de viver sabiamente. E portanto, ao mesmo tempo, neste capítulo 14 de Provérbios, ele pega no versículo 26 e diz exatamente o seguinte, o versículo 26, de acordo com a minha versão. No temor do Senhor há firme confiança, e os seus filhos terão um lugar de refúgio. Portanto, se nós pensarmos em todo este propósito, verificamos que é necessário, é importante, mais do que nunca, nós podermos seguir a sabedoria de Deus para podermos viver ao mesmo tempo com alegria. Caso contrário, o que nos espera, certamente, é tristeza profunda e muitas vezes a angústia e a depressão e até mesmo a situação de neurose. Nós queremos evitar tudo isso e por isso nós pegamos neste capítulo 14 para desenvolver este pensamento. Este texto pode nos dar aso a vários tipos de estruturas, até porque as palavras se repetem, muitas vezes até os pensamentos sem que se usem as próprias palavras, mas há toda uma preocupação. E é fundamental que nós tenhamos em atenção exatamente a essa preocupação do escritor sagrado quando coloca estes provérbios aqui todos juntos, porque a sua grande preocupação é olhar para a necessidade de termos Deus na nossa vida, porque é neste temor, nesta relação com Deus que nós podemos ter uma vida então mais equilibrada. Sim, nós precisamos de vida equilibrada e precisamos então de sabedoria para viver essa vida equilibrada. Este capítulo 14 começa exatamente por fazer um contraste entre a mulher sábia e a mulher louca ou tola. E é interessante porque nós depois vamos encontrar exatamente a palavra sabedoria, que nós já verificamos na lição passada que ela é personificada, isto é, torna-se uma pessoa que fala, que comunica, que está preocupada com determinadas situações. E temos em oposição à sabedoria, como sendo então a mulher sábia, temos a loucura, como sendo a mulher tola. E é perante este contexto que o capítulo 14, no fundo, procura desenvolver esta situação, dizendo que não há nada como ter temor ao Senhor. E o temor a Deus é fundamental nesta nossa relação com Ele, com a vida e com o nosso próximo. Vamos então analisar o nosso texto e procurar entender exatamente aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Desde já confesso e digo que há versículos que não são fáceis de interpretar ou até mesmo de traduzir do hebraico para o português, mas nós vamos ver isso com o correr da lição e espero que estejam atentos também a essa situação e que, acima de tudo, procuremos tirar o melhor do próprio texto. Ora, o autor da nossa revista então leva-nos a pensar exatamente nesta situação. Estes contrastes entre o sábio e o tolo
Como é que estes contrastes nos podem ajudar a ver que caminho nós devemos seguir? Portanto, é importante nós olharmos para esses contrastes, vermos o que é que eles nos estão a dizer, para assim podermos seguir aquilo que Deus realmente quer. Os textos que nós temos vão do versículo 8 até ao versículo 15. Nós podemos ler todos de uma assentada, precisamente utilizando a versão que tenho, como habitualmente, e se utilizarem as vossas versões, verificarão que às vezes há algumas diferenças, não é? Por causa da preocupação dos tradutores em tornar o texto o mais claro possível. E diz assim a versão então que eu tenho: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, porém a estultícia dos tolos é enganar. A culpa zomba dos insensatos, mas os retos têm o favor de Deus. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participa da sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, porém a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus próprios caminhos se fartará o infiel do coração, como também o homem bom se contentará dos seus. O simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Ora, utilizando então a estrutura que o autor da nossa revista apresenta, é associar, portanto, o versículo 8 com o versículo 15, e depois vai associando o versículo 10 com o versículo 14, o versículo 11 com o versículo 13, aliás, o versículo 9 com o versículo 14, o 10 com o versículo 13, e depois 11 e 12 ficarão no meio. E é neste ponto central que realmente se encontra aquilo que poderá ser o mais enfático do autor. E tudo porque há palavras então que nós encontramos no versículo 8 e no versículo 15, e depois no versículo 9 e no versículo 14, e depois no versículo 10 e no versículo 13. E o autor, pegando nessas palavras, então fez esta estrutura. E a primeira palavra então que ele considera que é importante para nós analisarmos é a palavra prudente, e que efetivamente nós encontramos no início do versículo 8 e no final do versículo 15, portanto quase que formando uma moldura. E sobre esta questão da prudência, nós precisamos então de pensar quão importante é nós sermos prudentes. Aliás, todos nós conhecemos exatamente uma espécie de provérbio, utilizando uma outra palavra: homem previdente vale por dois. E realmente nós poderíamos quase utilizar a palavra também um homem prudente ou uma pessoa prudente vale por duas. E é importante nós termos então esta noção. Reparemos aquilo que diz o versículo 8. Portanto, a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. A palavra que nós temos prudente vem já desde o capítulo 12, no versículo 16, versículos 23, nós encontraríamos isso, onde ali a palavra é traduzida por avisado, o homem avisado ou a pessoa avisada. Certamente que a palavra prudente é aquela pessoa que age com cautela para conseguir aquilo que deseja, evitando certamente uma série de perigos ou de dificuldades. E esse será realmente o homem prudente ou a pessoa prudente. Mas o mestre sábio do nosso texto, aquele que compôs também estes provérbios e os procurou ajudar, portanto, já sabem que apesar do autor da revista constantemente referir Salomão, Salomão é apenas aqui um protótipo, ou pelo menos uma imagem daquilo que nós entenderíamos pela palavra sabedoria e uma pessoa sábia, embora nós saibamos que a vida dele não foi exatamente uma vida sábia. Mas o escritor sagrado que juntou tudo isto, e apesar de o associar com Salomão por causa daquilo que a tradição judaica
apresenta em relação a Salomão, ele procura mostrar então a importância de nós vivermos um caminho, acima de tudo, sábio. E, portanto, ele vai um pouco mais além com este versículo 8. Reparem que a palavra entender que nós temos aqui é uma palavra que tem um significado causativo. E desta forma nós podemos traduzir o verbo por fazer entender. Ou até, às vezes, de acordo com o Lex, a palavra poderia significar também ensinar. Portanto, se nós lêssemos o texto, a sabedoria do prudente é ensinar o seu caminho ou fazer entender o seu caminho. Como já sabemos, este complemento direto, que é a palavra caminho, refere-se àquilo que já temos vindo a dizer, que é o modo de vida, que é o comportamento, que é o estilo de vida que a pessoa tem. Portanto, quando nós olhamos para este texto, verificamos também que o prudente é mal entendido, porque sempre se acha que a pessoa prudente é uma pessoa que fica com o pé atrás, é uma pessoa que não arrisca, e por isso mesmo é que o autor acaba por dizer que é necessário que o prudente explique, ensine, faça compreensível o caminho que ele está a traçar. E é nisto que nós devemos concentrar a nossa atenção. Portanto, a sabedoria do prudente, assim, onde é que está a sabedoria do prudente? A sabedoria dele está exatamente neste propósito, de entender a razão, porque é que se vive daquela maneira, e ao mesmo tempo demonstrar porque é que ele vive dessa maneira. E é aí que está a sua sabedoria. Quando a pessoa consegue explicar, quando a pessoa consegue fazer entender aquilo que ele próprio está a viver. E nós muitas vezes os cristãos são criticados exatamente pela sua forma de viver. E às vezes nós não somos capazes de explicar o porquê que nós vivemos assim. É necessário que nós entendamos primeiro a razão por que vivemos assim e saibamos depois explicar porque é que nós vivemos assim. E é deste modo que este versículo, no fundo, incentiva o leitor não a ter uma vivência altamente pragmática, vivendo assim, tem de viver e o que é preciso é viver, mas também a ter uma atividade intelectual. Portanto, sem dúvida que este texto nos incentiva a este exercício de intelectualidade, coisa que muitas vezes nós descuramos ou achamos que isso não é tão importante. Mas lá está, a sabedoria do prudente está aí. Portanto, e é interessante nós verificarmos que o contraste da sabedoria é a estultícia, esta palavra que é usada aqui, que alguns até traduzem por loucura. Portanto, há até o sentido não só de ser loucura, mas até de estupidez. Esta palavra que aparece 25 vezes no Antigo Testamento, 23 vezes ela aparece em Provérbios. Portanto, vejam só como o autor gosta muito de usar esta palavra que é traduzida por loucura. Afinal, ela vai contrastar constantemente a sabedoria. São as tais duas mulheres que se contrastam e que vivem caminhos completamente opostos. O mesmo acontece com a palavra tolo, quando nós olhamos para esta palavra aqui. Portanto, ela contrasta exatamente com a palavra prudente. E ela é uma palavra que aparece constantemente no texto de Provérbios. E isto é importante porque significa que neste contexto a preocupação do escritor é poder ajudar o seu leitor a olhar exatamente para estes contrastes. O interessante neste versículo 8 é que ele diz: a estultícia dos tolos é enganar, dizem as nossas versões, portanto, utilizando um verbo no final, mas no texto hebraico a palavra é um substantivo, é o engano. Portanto, o que nós poderíamos dizer é que a pessoa está completamente enganada se pensa que a estultícia é algo de bom. Pelo contrário, é uma verdadeira desilusão. E contrastando com a primeira frase, certamente chega à conclusão que afinal a desilusão resulta em não se saber explicar a razão
para se ter certo comportamento da vida. Portanto, e é isso que o autor nos quer indicar. E isto faz-nos saltar então para o versículo 15, conforme a proposta do autor da nossa revista. E no versículo 15 nós encontramos esta identificação agora de uma pessoa simples. É necessário entender que a palavra simples aqui não é sinónimo, provavelmente, de tolo, na minha perspectiva. Embora em algumas passagens a palavra é traduzida por néscio, como no capítulo 1, versículo 22. Mas também a palavra pode referir-se exatamente a uma criança, adolescente, a alguém que ainda está em formação e que precisa desenvolver e que ainda não tem completamente todo o conhecimento e que por isso ela facilmente adquire todas as informações. Portanto, e nós sabemos como a mente de uma criança é como uma esponja. Tudo aquilo que se lhe debita, ela absorve e depois acaba por acreditar também. E é o que nós temos aqui no versículo 15. O simples dá crédito a tudo, portanto acredita em todas as coisas. Se nós fôssemos a traduzir literalmente do texto hebraico esta frase, nós diríamos assim, ele diz amém a toda a palavra. Portanto, o dizer amém é dizer que concorda, dizer que aceita plenamente. Este verbo no sentido de acreditar não é no sentido de ter fé, mas é o dar apoio, mesmo sem ter bases para tal. E, portanto, isto acontece com muita frequência quando as pessoas não estão devidamente informadas. Por isso, vocês estão a ver a ligação que nós deveríamos fazer com o versículo 8, que nos incentiva a um exercício de intelectualidade. Portanto, um exercício que nos leva ao raciocínio. Portanto, se nós ainda não sabemos muita coisa, é bom que nós leiamos, aprendamos, fiquemos exatamente naquele ponto em que nós precisamos de obter informação para depois podermos fazer então o nosso próprio juízo, a nossa própria avaliação e sabermos, no fundo, analisar e ajuizar as coisas corretas. A segunda frase do versículo 15, né? Mas o prudente atenta para os seus passos, repete praticamente aquilo que nós dissemos na primeira frase do versículo 8. O que é interessante aqui é que o verbo que lá está traduzido por entender, aqui é traduzido exatamente por atentar, isto é, ter atenção, olhar para. Até nós podemos traduzir este verbo por ponderar, e o sentido acaba por ser o de não dar um passo em falso, porque se as pessoas dão passos em falsos é porque elas não ponderaram muito bem aquilo que iam fazer. E isto acontece na nossa vida facilmente, e por isso é necessário nós termos em atenção o curso da nossa vida, que é o sentido, no fundo, da palavra passo aqui, né? Atentar para os seus passos. É o curso de vida que nós temos, a orientação de vida que nós levamos. O que acontece na vida é que muita gente se apoia em certas filosofias sem qualquer critério que a justifique. E por isso é necessário nós analisarmos aquilo que estamos a viver. Portanto, ser prudentes é algo importante, necessário, e quando nós pensamos em alguém prudente, quem é que virá exatamente à nossa mente? Quem será a pessoa que nos incentiva a isso? Não esqueçamos aquilo que Jesus, inclusive, disse, não é? Jesus disse que nós devemos ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Portanto, a prudência é, na verdade, um fator fundamental na nossa vida. O segundo aspecto que o autor da nossa revista apresenta, ele utiliza a palavra contentamento para analisar os versículos 9 e o versículo 14. Até porque, exatamente, de acordo com a versão da imprensa bíblica brasileira, no versículo 14, nós temos o final dizendo: como também o homem bom se contentará dos seus. O mesmo não acontece com a versão tradicional de João Ferreira de Almeida, da Revista e Corrigida. No versículo 14 diz: mas o homem bom se fartará de si mesmo, o que
provavelmente torna o texto um pouco incompreensível. Mas vamos à análise do versículo 9. Este versículo também não é muito compreensível. Pela estrutura da palavra em grego, logo no início, e se repararem, várias traduções mostram claramente que as pessoas andam aqui à procura de um sentido mais correto. Por exemplo, o verbo zombar está na terceira pessoa do masculino singular, do imperfeito, e, portanto, se nós fôssemos a traduzir conforme a versão tradicional revista e corrigida tem, é os loucos zombam do pecado, o que nos leva a pensar, mas se o verbo zombar está na terceira pessoa do singular, então nós teremos que dizer os loucos zomba do pecado, não faz sentido. Portanto, por outro lado, a palavra que é traduzida por pecado é a palavra Hashem, e esta palavra significa ofensa ou culpa. E esta sim está no singular, enquanto que a palavra os loucos está no plural. E daí que nós perguntamos, mas afinal, qual é o sujeito da oração? Por isso é que a imprensa bíblica brasileira, a versão que eu tenho, acaba por traduzir a culpa zomba dos insensatos. Portanto, trocou os termos, ou pelo menos a ordem das palavras, conforme nós encontraríamos no texto hebraico. E isso faz-nos pensar, à partida, o que é que o texto realmente quer dizer. É interessante porque nós podemos dizer claramente que na Septuaginta os tradutores que fizeram então esta tradução do hebraico para o grego também procuraram dar uma explicação para este texto. E qual foi então as frases que eles colocaram ali? Portanto, eu vou utilizar a tradução de Frederico Lourenço, porque ele já fez a tradução exatamente do texto de Provérbios, da Septuaginta, e o texto diz exatamente assim: casas de transgressores precisam de limpeza, mas as casas dos justos são aceitáveis. Portanto, vejam só a diferença que nós encontramos no versículo 9 entre o texto hebraico e o texto grego. Mas é por isso mesmo que nós encontramos depois a própria Peshitta, portanto, que será a explicação sobre este texto hebraico, que acaba por dizer exatamente algo semelhante àquilo que está na Septuaginta, em que a Peshitta diz: as habitações dos escarnecedores é ofensa. Portanto, é uma ofensa as habitações dos escarnecedores. Ora, os estudiosos da crítica textual, portanto, acabam por sugerir então que se faça uma leitura diferente. E a leitura que eles sugerem que se faça é: nas casas dos escarnecedores aloja-se a ofensa. Portanto, se nós tivéssemos o texto hebraico aqui, iríamos verificar que é apenas uma pequenina diferença em termos da falha de uma letra. Portanto, só o uso dessa letra altera efetivamente o significado. Provavelmente eles acham que alguém a copiar se esqueceu de copiar essa letra, uma vez que ela é igual à anterior e, portanto, isso faria com que pudesse haver um erro ou uma omissão de uma letra. Ora, o interessante é que, analisando e estudando a Bíblia de Estudos Judaicos, os estudiosos que fizeram a tradução deste texto acabam por traduzir desta forma: as reparações medeiam entre tolos e entre os retos a boa vontade. Portanto, embora eles digam no seu comentário que o melhor é traduzir os loucos zombam de uma oferta de culpa, mas o reto encontra aceitação, e talvez este tenha sido o sentido que, de uma forma geral, os estudiosos mais têm enverdado. Então, colocando o verbo no plural em vez de colocarem na terceira pessoa do singular, e depois usando exatamente esta questão. É que o sentido deste versículo 9 seria que aos tolos, no fundo, falta a humildade para admitir a sua culpa.
Portanto, aos insensatos falta esta humildade para admitir a sua culpa e trazer então uma oferta para a expiação, uma vez que a palavra que é utilizada para culpa está associada exatamente à questão de oferta de um sacrifício para expiar exatamente essa culpa. Mas quando falta essa humildade para se admitir a culpa, então acaba por haver aqui uma atitude depreciativa, uma atitude que rejeita completamente isso. Portanto, não sendo fácil a tradução deste versículo e até a sua própria interpretação, porque alguns até usam, mas os retos têm o favor de Deus, na tradução que a maioria das pessoas tem é entre os retos há boa vontade, mas nós podíamos exatamente chegar a esta conclusão de qualquer forma. Há aqui uma preocupação em mostrar que as pessoas, de facto, não vivem esta relação com Deus e, ao não viver esta relação com Deus, não têm boa vontade. Mas aquele que é bom, portanto, esse sim, aquele que é reto, aquele que é íntegro, aquele que se mantém numa posição direta, portanto, no sentido de viver na sua verticalidade em relação a Deus, então esse, de boa vontade, portanto, com um bom propósito, ele acaba por aceitar a necessidade de reconhecer o seu erro. E isto faz-nos saltar agora então para o versículo 14, onde nós verificamos também que nesta comparação o texto também não é de fácil interpretação. Portanto, são dois versículos aqui que não chegaremos a uma conclusão assim tão fácil quanto isso, não é? E o problema principal está exatamente na tradução do verbo hebraico sabá, que normalmente significa saciar, ficar satisfeito, ter suficiente, ou até também significa colher. Estando este verbo a ser usado neste sentido figurado, provavelmente ele refere-se à retribuição ou à recompensa, porque dizer dos seus caminhos se fartará o infiel do coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo, portanto, certamente não fará grande sentido. O que nós podemos encontrar aqui é que a palavra que é traduzida por fartar, ou ficar satisfeito, ou saciar, é a palavra que se refere à retribuição, à recompensa, àquilo que a pessoa faz. Portanto, não é no sentido de ficar satisfeito, nem de ficar farto, mas sim no sentido de ter a recompensa ou a paga do tipo de vida que ele leva. Portanto, e a pessoa que é infiel de coração, e esta é a expressão que nós temos no texto hebraico, não é? Este infiel de coração, a palavra infiel só pode significar, a nossa revista também diz isso, aquele que se desvia de alguma coisa. Aquele que retrocede, aquele até também muitas vezes é usada como aquele que reincide no erro. E portanto, isto significa que o coração desta pessoa é reincidente. Esta pessoa tem as suas intenções de continuar a fazer aquilo que ela entende. E portanto, ele acaba por receber como recompensa. Portanto, não é no aspecto de ele ficar farto, né? Dos seus próprios caminhos, mas é que ele recebe a recompensa daquilo que ele pratica. E é a mesma situação que nós encontramos a seguir. Portanto, porque a palavra, no fundo, coração aqui, ela aponta para a sede das intenções, ou o local onde nós desenvolvemos a nossa própria vontade, e não se refere ao sentimentalismo, que muitas vezes nós associamos. Ora, é precisamente por isto que nós devemos, de facto, analisar. Se o homem bom se fartará a si mesmo, de acordo com a revista e corrigida, ou como também o homem bom se contentará dos seus, e esta é a versão que o autor da revista usa, e por isso ele utilizar o título contentamento. O que é que mais nós poderíamos dizer aqui? Portanto, o interessante é que as pessoas agem de acordo com os seus atos
e elas produzem determinados resultados na sua vida conforme os seus próprios atos. Portanto, a ideia é que enquanto o infiel recebe o resultado dos seus caminhos, que são desviantes, que acabam por ser contrários à vontade de Deus, o homem bom recebe o resultado dos seus pensamentos ou das suas atitudes, daquilo que ele próprio procura desenvolver. E isso é importante. É que os pensamentos deste homem só podem ser bons. Porquê? Porque ele é identificado como bom. Logo, o resultado também tem de ser bom. Portanto, isso só é bom aquele que tem esta relação com Deus e conhece a vontade de Deus na sua vida. Isto não acontece com aquele que é infiel ou aquele que é reincidente do mal, aquele que procura sempre prejudicar o seu próximo. O terceiro tópico da nossa revista é alegria. Versículos 10 e o versículo 13 é a associação que o autor da revista faz. Literalmente, nós podemos dizer que, de acordo com o texto hebraico, a frase que nós encontramos no versículo 10 é: o coração conhece a amargura da sua alma. É evidente que a palavra alma também pode ser traduzida ou interpretada como um pronome reflexivo, portanto, principalmente quando está associado até a pronomes, como é o caso aqui, a sua própria. Portanto, e é muito natural que nós possamos traduzir o coração conhece a sua própria amargura, ou a amargura de si mesmo, aquilo que existe dentro de si mesmo. E, portanto, aquilo que nós encontramos é que aquilo que uma pessoa sente é muito particular, é muito pessoal, e não há quem consiga entender melhor do que ela mesma aquilo que se passa com ela. Todos nós sabemos isso. E é, no fundo, o que este versículo procura enfatizar. Portanto, ainda que nós entendamos a palavra coração aqui como sendo o centro das nossas decisões, da nossa própria vontade, onde nós vivemos todo o nosso conflito, às vezes existencial, sem dúvida que o coração, quando conhece a sua própria amargura, portanto, é a própria pessoa a estar consciente daquilo que ela verdadeiramente acaba por fazer. Este termo amargura, inclusive, quer ensinar que, afinal, no centro das nossas decisões, a pessoa que não busca a sabedoria de Deus, ela experimenta a sua condição miserável e sabe ao mesmo tempo que está a passar por isso, né? Porque o coração conhece. Este verbo conhecer que nós temos aqui é sem dúvida muito importante. Se as pessoas estão conscientes disso, o que é que acontece com a outra pessoa? Todo aquele que está fora da nossa relação, esse não partilha, não está envolvido na nossa alegria. E é desta forma que nós devemos entender exatamente a palavra que encontra-se na versão revista corrigida, intermeterá, o verbo intermeter. Afinal, este verbo, propriamente dito, que ela significa é partilhar. E transmite a ideia de algo que é feito reciprocamente, em que há uma troca mútua, há uma partilha. Por outro lado, aquilo que eu penso é que este versículo mostra que a pessoa está a viver uma situação de conflito existencial dentro de si mesma. E, portanto, mais ninguém consegue, às vezes, entender aquilo que ela está a viver. E se é amargura, a pessoa vive isso sem que os outros entendam. E quando ela vive alegria, também os outros não conseguem partilhar completamente tudo isso. E é isso que está associado, no fundo, com o próprio versículo 13, de acordo com o autor da nossa revista. Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Portanto, há um uso das mesmas palavras, tanto no versículo 10 como no versículo 13, e isso leva-nos então a ponderar seriamente o que é que está a acontecer.
Reparem que a própria Septuaginta, quando traduz este versículo, traduz o versículo 10 desta maneira: o coração de um homem é sensível, a sua alma está triste. Mas quando se alegra, não se mistura com insolência. Portanto, deu uma renovação, ou portanto um ar fresco completamente a este versículo, portanto, para dar a ideia que o homem é um ser muito sensível e que não é fácil alguém partilhar dessa sensibilidade e conhecer em profundidade aquilo que o outro está a passar. E isso leva-nos então a ver que muitas vezes há pessoas que vivem escondendo exatamente aquilo que estão a viver. Ora, se este versículo 10 é repetido então no versículo 13, ou pelo menos o pensamento, a ideia está repetida no versículo 13, reparem, até no riso, né? Aqui indica uma certa inclusão, em que não há exceção. Portanto, este advérbio aqui que nós encontramos até está a dar ênfase à palavra que vem a seguir, e a palavra que vem a seguir é a palavra riso, que normalmente descreve algo efusivo, algo duradouro, mas aqui parece que está a ser usado para tentar encobrir algo que provocou dor. Portanto, a pessoa ri para esconder aquilo que ela sente que é dor. E certamente que nós até poderíamos traduzir a palavra aqui, em vez de riso, deveríamos traduzir a palavra por divertimento. Como acontece, por exemplo, no capítulo 10, versículo 23. É a mesma palavra hebraica e lá a palavra é traduzida por divertimento. E eu penso que é exatamente isso que nós encontramos também aqui no versículo 13. Até no divertimento terá dor o coração. E quantas pessoas neste mundo procuram divertir-se para esconder exatamente a dor que vai no seu íntimo? O provérbio, ou este livro de provérbios, é muito claro. Há muitas pessoas neste mundo, há muitas pessoas por este mundo fora, que estão a viver exatamente todo este divertimento, procuram encontrar soluções para a sua dor, para o seu sofrimento, em coisas que apenas trazem ainda mais dor e mais sofrimento. A própria palavra dor que nós temos aqui, ou em si o verbo, pode ser traduzido por estar em sofrimento. E é interessante porque o verbo está num imperfeito, denotando uma ação que ainda não está acabada e, portanto, trata-se de um sofrimento que se desenvolve e continua, perpetua exatamente no tempo e acaba por afetar a pessoa mentalmente. A segunda frase começa com a mesma palavra do versículo anterior. O resultado, o fim da alegria é a tristeza. É interessante esta palavra, não é? O fim da alegria, mostrando exatamente qual é o resultado desta alegria. Como é que nós poderemos compreender isto na nossa situação, no nosso dia a dia? A palavra para a alegria aqui que nós temos tem um som semelhante até à palavra riso que nós encontramos, com o sentido que deve ser idêntico, deve ser o mesmo. Isto significa que se trata de uma alegria provocada pelo divertimento e que acaba com facilidade, associando estas duas palavras em hebraico, a palavra alegria e a palavra riso, não é? Que seria então divertimento, nós descobrimos que isto não passa de uma futilidade. A palavra tristeza é uma palavra que só aparece 3 vezes em Provérbios e uma em Salmos, portanto não é uma palavra muito usada. No entanto, ela tem um sentido que está associado à depressão. Portanto, esta tristeza não é uma dor isolada do corpo ou da mente, mas é uma maneira fundamental de reagir às experiências variadas, como a dor, o sofrimento ou a aflição. E é por isso que nós encontramos exatamente esse objetivo. A pessoa chegar a um ponto em que dificilmente poderá ter um retorno ou uma reviravolta na sua vida. Daí que
o texto procura alertar-nos para estas situações. Precisamos ter muito cuidado. Onde estará exatamente a solução? E é nos versículos 11 e o versículo 12 agora que acabam por se juntar, de acordo com a proposta da revista, falando de prosperar. Portanto, prosperando é o título deste tópico e isto nós procuramos ver como acontece nestes versículos 11 e 12. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Versículo 11 é muito importante. E aqui algumas pessoas acham que não deve haver diferença nenhuma entre a palavra casa e a palavra tenda. Mas estas duas frases que nós encontramos aqui encontram-se em contraste. Portanto, se de facto a palavra casa tem o mesmo sentido ou o mesmo significado da palavra tenda, então nós teríamos que dizer que a palavra ímpio tem o mesmo sentido que a palavra reto e a palavra desfazer tem o mesmo sentido que a palavra florescer. Portanto, e não é. Cada frase ou cada palavra em cada frase é a antítese, é o oposto daquilo que nós encontramos na outra frase. Portanto, há esta diferença e certamente que a palavra casa apresenta a estrutura que alguém já tem e que tem umas certas posses económicas, enquanto que a palavra tenda aponta mais para uma situação de uma vida precária, de uma vida mais frágil. A tenda faz-nos lembrar não só aquilo que o povo viveu na travessia do deserto, portanto, vivendo em tendas, como inclusive aquilo que Deus acaba por dizer que eles deveriam de festejar a festa dos tabernáculos, portanto, como sendo uma referência exatamente à vivência que eles tiveram, que era dependente de Deus. A casa é um termo que já apresenta uma certa estrutura e que apresenta uma certa estabilidade e uma certa segurança na vida das pessoas. E que provavelmente a casa foi adquirida até com meios ilícitos, portanto, porque estamos a falar de uma pessoa que é ímpia. E esta palavra transmite o sentido de alguém que é criminoso, alguém que pratica atos passíveis de julgamento e de punição. Enquanto que o reto é aquela pessoa que vive nesta verticalidade e que atua segundo aquilo que está correto. Portanto, daí que nós ouçamos muitas vezes dizer que ninguém enriquece a trabalhar, portanto, porque o trabalho não enriquece ninguém, mas dá o essencial à vida das pessoas, porque para as pessoas muitas vezes terem determinado nível de riqueza, elas precisam de explorar muito, elas precisam de roubar muito aos trabalhadores, a outras pessoas, aproveitando-se de situações de infelicidade dos outros, precisamente para terem aquilo que têm. Portanto, isto na sociedade é muito comum nós encontrarmos. Daí que a palavra casa, para mim, aqui contrasta exatamente com a palavra tenda. Portanto, o que o autor está a dizer assim, mais vale nós vivermos numa tenda, mas termos uma vida reta, sermos retos no nosso viver, do que vivermos numa casa e termos um certo fausto, um certo luxo, e afinal os nossos atos são atos de um criminoso, de alguém que é passível de julgamento. Portanto, e é isso que nos leva então a pensar aquilo que o versículo 12 diz, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A ênfase está exatamente aqui nesta primeira palavra, há. Este termo aponta para o sentido de existência, mas ao mesmo tempo de substância, essência. Se o ser humano busca a essência do seu caminho, escolhido por ele mesmo, ele verifica que o resultado não é o melhor. Portanto, se ele procura entender, como nos foi apelado no versículo 8, exatamente o seu trajeto, se ele procura saber explicar o caminho que ele está a levar,
Portanto, e isso significa ir à essência das coisas, entender claramente aquilo que estamos a fazer. Por isso é que, à partida, aquilo que está diante de nós, porque a frase em hebraico, no fundo, é um pouco lacónica, diz: há caminho direito diante do homem. Ora, quando nós olhamos para o termo direito, nós verificamos que é a palavra que se usa em relação à palavra retos no versículo anterior. E a questão é que o homem está a ser posto como medida. Nesta parte final do versículo, nós encontramos exatamente esta situação. E é interessante porque a própria crítica textual que nos apresenta a Bíblia hebraica diz que nós deveríamos até ler desta forma, para as partes extremas da morte. E é esse caminho que as pessoas, pensando que ele é direito, isto é, tomando para eles próprios como sendo direito. Afinal, ele não é direito, mas ele conduz para as profundezas da destruição da própria pessoa. E isso é importante nós entendermos. Como é que haveremos de prosperar? Como é que nós haveremos realmente de desenvolver? Portanto, e só quando nós aprendemos a viver com aquilo que é essencial para a nossa vida e estarmos ao mesmo tempo, e aqui sim eu diria, estarmos contentes, contentarmos com aquilo que temos, ainda que às vezes seja uma tenda, ainda que seja uma coisa sem grandes luxos, o importante é nós vivermos uma vida de retidão. Porque nós vivendo uma vida de retidão, sim, nós vivemos então em prosperidade. Nós vivemos esta relação com Deus que nos habilita a vivermos também com o nosso próximo e uns com os outros. Este é o tema da nossa lição e que nós possamos realmente saber viver sabiamente, portanto, utilizando a sabedoria de Deus para o nosso dia-a-dia, fazendo estes contrastes e procurando, acima de tudo, mais uma vez, raciocinar, pensar, refletir seriamente naquilo que nós estamos a viver e procurar tentar explicar porque que nós vivemos assim. Que Deus vos abençoe e até à nossa próxima lição.